Olá, aqui é o professor Roberto Vinagheroles e nessa aula 9 nós vamos discutir variáveis aleatórias binomial e de Poisson. Na aula passada nós discutimos o conceito de variável aleatória. Era uma função que levava elementos do espaço amostral em números reais. Então, essa variável aleatória ela assume esses valores reais com certas probabilidades. Que probabilidades são essas? Então, a probabilidade da variável aleatória assumir um valor xi vai ser dada pela soma das probabilidades dos eventos correspondentes do espaço amostral. Isso define uma função de probabilidade, que vai ser sempre não negativa, porque é uma probabilidade, e cuja soma de todos os elementos vai ser igual a 1, por completeza. Nós vamos focar hoje em dois tipos de funções de probabilidade. A primeira delas é chamada variável aleatória binomial. Ela é dada por essa expressão aí. Nós já vimos essa função de probabilidade aparecer em alguns problemas de aulas passadas. Mas vamos discutir com mais foco esse caso especial de variável aleatória que é muito especial. De onde vem isso? Então, imagine que nós temos uma sequência aí de eventos, em que nós realizamos N tentativas independentes. Dessas N tentativas independentes, nós obtemos I sucessos, onde cada sucesso ocorre com probabilidade P, e N menos I fracassos. E cada fracasso ocorre com probabilidade complementar 1 menos P. A probabilidade desse evento aí, ele vai ser dada pelo produto das probabilidades individuais, porque todas as tentativas são independentes. Então, o que isso representa? Isso representa um evento, a probabilidade de um evento em que nós obtemos I sucessos, nas primeiras I tentativas, seguidos de N menos I fracassos. Agora, essa é apenas uma configuração de I sucessos em N tentativas independentes. Nós temos um total de configurações com a mesma probabilidade dada por esse fator aqui, que é o número de combinações sem repetições. Então, ao multiplicarmos essa sequência de probabilidade por este coeficiente binomial, nós calculamos a probabilidade de obter I sucessos em N tentativas independentes. Isso aí soma as probabilidades para todas as configurações possíveis de I sucessos e N menos I fracassos. Então, você olhando essa representação embaixo, fica clara a equação que você observa acima. É a mesma coisa. Você vai ter um P elevado a I, 1 menos P elevado a N menos I. Vamos discutir agora alguns exemplos de aplicação de variável aleatória binomial. Considere um jogo de azar que ele se dá da seguinte forma. Um jogador ele aposta em uma face de dado, ele escolhe, das faces de um dado de 1 a 6, ele escolhe uma delas, e 3 dados vão ser lançados. Se o número que o jogador escolheu aparecer I vezes dessas 3, ele vai ganhar em unidades. Ou seja, se o número que ele escolheu aparecer uma vez, ele ganha 1 unidade. Se aparecer 2, ganha 2 unidades. Se aparecer 3, ganha 3 unidades. Se o número que ele escolheu não aparecer em nenhum dos 3 dados lançados, então ele perde 1 unidade. Então o que se pergunta é se esse jogo é justo para o jogador. Então, vamos calcular para obter resposta. Então, x aqui representa a variável aleatória que vai dar o ganho do jogador em cada lance de 3 dados. Estamos supondo que os dados são dados honestos. Então, vamos lá. A primeira possibilidade é do jogador perder 1 unidade. O ganho dele vai ser menos 1. Quando isso acontece? Isso acontece quando ele não obtém nenhum sucesso no lançamento de 3 dados. Então vai ser a distribuição binomial aí com n igual a 3 e I igual a 0. Porque em 3 tentativas, em nenhuma delas apareceu o número escolhido. E a probabilidade de aparecer o número escolhido é de 1/6.
Então, com esse simples cálculo aí, feito pela distribuição binomial, nós obtemos essa probabilidade aí de 125 sobre 216, de perder uma unidade apostando nesse jogo de dados. Outra possibilidade é o jogador ganhar uma unidade. Quando isso acontece? Quando um dos três dados é o dado, mostra a face que o jogador escolheu. Tá? Então, a gente carrega aqui a distribuição binomial com n igual a 3 e igual a 1, probabilidade de encontrar a face de um sexto. Então, esse cálculo vai dar o quê? Probabilidade de 75 sobre 216 do jogador ganhar uma unidade. E fazemos cálculos análogos, tá? Caso apareçam duas unidades, caso apareçam duas faces escolhidas em 3, o jogador ganha 2 unidades com essa probabilidade aí, de 15 sobre 216. E o último caso é os 3 dados mostrarem igualmente a face escolhida. Nesse caso, são 3 sucessos em 3 tentativas dependentes. E a probabilidade disso acontecer é de 1 sobre 216. Nós precisamos saber agora se esse jogo é vantajoso ou não para o jogador, né? Se é um jogo justo ou não. A maneira de estimar isso, de dar uma resposta a essa pergunta, é calcular o valor esperado do ganho para esse jogador. Então, a gente calcula aqui o valor esperado fazendo aí uma média ponderada dos ganhos, né? Então, ele vai ganhar menos 1 com probabilidade 125 por 216, ele vai ganhar 1 com probabilidade 75 sobre 216 e assim por diante. Então, o cálculo do valor esperado aí, que é simplesmente uma média ponderada dos ganhos, tendo como peso as probabilidades respectivas, vai dar um ganho esperado de menos 17 sobre 216, né? Quer dizer, um ganho negativo, uma perda. Né? Isso significa o quê? Que, em média, a cada lance de 3 dados, o jogador perde, em média, esse valor aí. Né? Então, ele pode perder uma unidade aqui, ganhar outra lá, ganhar 2, ganhar 3, mas esse jogo repetido muitas vezes vai dar uma perda média desse valor aí, tá? De 17 por 216. Então, evidentemente que esse jogo não é vantajoso para o jogador, tá? Não é um jogo honesto, tá? Para ser um jogo honesto aqui, tem que esperar pelo menos que fosse um ganho zero, né? Um ganho neutro. Esse outro exemplo aqui, tá? Sabe-se que parafusos são produzidos em uma certa empresa e esses parafusos têm probabilidade de 1% de apresentar defeitos, né? Então, a cada 100 parafusos, você tem aí, estatisticamente, um parafuso defeituoso a cada 100. E isso acontece de forma independente aí dos parafusos uns dos outros. Tá? A empresa ela vende pacotes de 10 parafusos. Tá? E ela oferece uma garantia de devolução do dinheiro, a compra, se mais um parafuso no pacote apresentar defeito. Então a pergunta é que proporção de pacotes vendidos a empresa deve esperar trocar. Então vamos lá, né? Primeiro vamos definir a variável aleatória de interesse. Né? X aí representa o número de parafusos defeituosos num pacote de 10 unidades. Né? Então esse X ele vai ser regido por uma distribuição binomial, onde n igual a 10, e a probabilidade de encontrar parafuso defeituoso vai ser aí de 1%. A probabilidade procurada é o quê? A probabilidade de X ser maior que 1. Né? Ou seja, a probabilidade de mais de um parafuso apresentar defeito no pacote. Então, como nós calculamos essa probabilidade? Bem, fazemos aí a definição da binomial. Né? A probabilidade de x ser maior que 1, ou seja, de ter mais do que um parafuso defeituoso, você vai calcular essa binomial aí com n igual a 10, p igual a 0,1, e você vai somar esse índice i, né, de 2 a 10, né? Porque nós estamos calculando a probabilidade de ter 2 ou mais, né, de 2 a 10 parafusos defeituosos. Então a gente vai somar a probabilidade para cada um dos casos. Para i igual a 2, são 2 parafusos defeituosos. I igual a 3, 3 parafusos. Até 10. Né? Agora veja que esse é um cálculo aí um pouco pesado, né? Nós vamos ter que fazer aí 9
cálculos, 9 cálculos e somá-los, né? Um tanto trabalhoso isso aí. A gente pode fazer um caminho um pouco mais simples, né? Bem mais simples. Ao invés de calcular probabilidades diretamente, a probabilidade de x ser maior que 1, nós podemos calcular isso por meio da probabilidade complementar, né? Porque a probabilidade de x ser maior que 1 é 1 menos o complementar, que é a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. E essa última probabilidade é uma probabilidade mais fácil de calcular, né? Porque para x ser menor ou igual a 1, basta calcular o somatório em igual a 0 e igual a 1. Então, é muito menos cálculo para fazer. Tá? As duas formas são corretas, mas a segunda vai ser muito menos trabalhosa. E aí é só jogar os índices igual a 0, igual a 1 e efetuar esses cálculos. Né? Chegamos a esse valor aí. Né? O que nós esperamos é que a cada 1000 pacotes, em média 4 apresentem defeitos, tá? E precisem ser trocados. Essa é a nossa resposta aí. Um outro exemplo aqui, tá, que envolve genética, tá? Suponha que um determinado traço, como cor dos olhos ou forma dos lóbulos das orelhas, né? Então, suponha que um determinado traço de uma pessoa seja classificado com base em um par de genes, né? Que sejam traços herdados, né, dos pais, hereditários. Então, nós temos aí cada pessoa, essa característica vai ser definida por um par de genes, tá? Nós temos os genes que são dominantes, vamos simbolizar aí por D, e os recessivos, que simbolizamos por R, tá? Cada característica dessa vai ser definida por um par de genes, tá? E esses genes nós herdamos um do nosso pai e um da nossa mãe. Tá? Quais são as características dos genes dominantes e recessivos, né? O dominante é aquele que, né, combinando D com D, vai preservar a característica. Havendo uma combinação de R com D, prevalece a característica dominante. A característica recessiva só vai prevalecer, ela só vai se manifestar se você tiver um par de genes recessivos. Tá? O que se pergunta aqui é o seguinte: imagine que você tem um casal de pais híbridos, tá? Então, tanto o pai quanto a mãe, ambos possuem um gene dominante e um gene recessivo para uma determinada característica. Então, o que se pergunta é qual a probabilidade de que 3 de seus 4 filhos apresentem a aparência do gene dominante. Tá? Então, nós vamos calcular aqui, primeiramente, as probabilidades para cada caso aqui. Né? Vamos lá. A probabilidade de herdar um par de genes dominantes é de 1 em 4. De herdar um par de genes, né, um dominante, um recessivo, vai ser de 2/4, enquanto que a probabilidade de herdar um par de genes recessivos vai ser de 1/4. Porque isso é equivalente ao lançamento de 2 moedas, né? O número de elementos pastifase é o mesmo, né? Ao invés de usar faces cara coroa, nós estamos falando aqui de dominante recessivo, né? Então, o nosso espaço amostral aí, ele vai ter 4 possibilidades, né? 4 pares de genes possíveis, tá? Para calcular a probabilidade de ter uma característica dominante, o que fazemos, né? Para ter uma característica dominante, basta que pelo menos um dos genes do par seja D, dominante. Então, a probabilidade de ter uma aparência dominante aí vai ser a probabilidade desse evento aí no espaço amostral, né, dado por esses 3 elementos. Então, a probabilidade de ter uma aparência dominante vai ser a soma dessas probabilidades, que vai ser uma probabilidade de 3/4, né, 75%. Então, essa é a probabilidade de um filho ter uma aparência dominante, né? Agora, vamos lá, qual que é a pergunta? Né? Qual a probabilidade de 3 de 4 filhos terem a aparência dominante? Então, vai ser um cálculo de binomial aí, né? Porque seria ter 3 sucessos em 4 tentativas dependentes, né? Sucesso no sentido figurado do termo, evidentemente, né? Onde a probabilidade de sucesso
é 3 quartos. E é um simples cálculo de uma binomial, né, onde n igual a 4, i igual a 3 e p igual a 3 quartos. Esse cálculo vai dar aí aproximadamente 42%, tá? Então, sendo os pais híbridos, né, o espaço amostral vai ter 4 possibilidades de pares de genes. Tá? A probabilidade para ter uma aparência dominante é de 3 quartos e a probabilidade de que 3 de 4 filhos tenham essa aparência dominante é calculada pela binomial e vai dar aproximadamente 42%. Essa é a nossa resposta aí. Um outro exemplo, tá? Imagine um sistema de comunicação formado por N componentes, onde cada um dos quais funciona independentemente com probabilidade P, ou fracasso com probabilidade 1 menos P. O sistema ele funciona de forma efetiva se pelo menos metade de seus componentes também funcionar. Então pergunta-se para que valores de P um sistema com 5 componentes tem maior probabilidade de funcionar corretamente do que um outro com 3 componentes. Então, aí também é um caso de aplicação de binomial, né? Então, aqui no lado esquerdo, nós calculamos o quê? A probabilidade de termos aí 3 elementos funcionando num total de 5. Né? Pelo menos metade tem que funcionar. Né? Mas você não tem 2,5 componentes, né? Então você tem que subir para 3, né? Então, no caso de termos 5 componentes, pelo menos 3 deles devem funcionar. E a probabilidade de que eles funcionem é essa aí, né? Nós chamamos de 3 a 5. Porque pelo menos 3 funcionando seriam 3, 4 e 5. No outro lado, seria a probabilidade de que um sistema com 3 componentes funcione, tá? E ali nós chamamos a partir de i igual a 2, né? Porque pelo menos metade tem que funcionar. Mas a gente não vai ter 1,5 componentes, né? Então começamos a partir de 2. Então a pergunta é quando que ter 5 componentes vai ter uma maior probabilidade de funcionar do que ter 3 componentes, né? E calcular para que probabilidade P isso acontece. Então aí agora basicamente é rodar os somatórios, né, dos dois lados. Vai dar essas expressões aí. Eu vou pegar esse P aqui, então eu vou passar para o lado direito, tá? E ele fica assim, tá? Como eu destaquei aqui. E aí eu vou poder fazer uma série de cancelamentos, né? Eu vou poder cancelar os dois lados da expressão. A primeira expressão fica assim, e eu posso simplificar a expressão cortando todos os termos que são 1 menos P e dividindo também todos eles por P quadrado, né? Então eu vou ter aqui uma série de cancelamentos que vai tornar essa expressão mais simples, né? Vira isso aqui. E já dá para ver que isso vira uma inequação de segundo grau, né? Que a gente sabe como resolver, né? Facilmente. Então, daqui nós concluímos que basta que a probabilidade seja maior que 50% para que um sistema com 5 componentes tenha maior probabilidade de funcionar corretamente do que um sistema com 3 componentes. Tá? Essa é a nossa resposta. Outro problema agora, ele é inspirado aí pela eleição americana, né? Lembrando que nós teremos eleição americana aí na próxima terça-feira. Tá? Então, esse é um exemplo bastante interessante porque, em parte, ele explica como funciona a eleição presidencial americana. Então, lá nos Estados Unidos, o candidato que ganha o maior número de votos de um estado, ele é premiado com o número total de votos do colégio eleitoral desse estado. Certo? Então, se ele ganha aquele estado, ele vai ganhar todos os votos daquele colégio eleitoral. E aquele colégio eleitoral ele vai ser proporcional à população daquele estado. Então, quanto mais pessoas no estado, mais forte é o colégio eleitoral. Né? Então, nós dizemos aí que o colégio eleitoral vai presentear aí o ganhador daquele estado com um total de C vezes N votos, né? A proporcionalidade do N, né, da população daquele estado. Vamos calcular aqui uma coisa chamada poder médio, tá? Que vou simbolizar por W de N, né, com função de N, da população. O que é o poder médio? O poder médio é definido como poder médio, né,
de um cidadão americano, né, de um eleitor americano, ele é definido como o produto do número total de votos do colégio eleitoral do seu estado pela probabilidade do eleitorado desse estado estar igualmente dividido entre os dois candidatos à presidência. Tá? Então, por que nós falamos que é um poder aí de decisão? Porque você imagina a situação que o eleitorado daquele estado, né, imagina que ele esteja igualmente dividido entre os dois candidatos. Nesse caso, o seu voto vai ser o voto que vai fazer diferença. Tá? E basta esse único voto fazer diferença para que todo o colégio eleitoral desse estado vá para o candidato que vencer por esse único voto. Tá? Então, nesse sentido, nós medimos o poder médio de um cidadão, né? O poder que ele tem de mudar o resultado da eleição naquele estado. Né? Aqui, então, algumas hipóteses. Nós estamos supondo que vamos supor que todos os eleitores ajam independentemente e que possam, com a mesma probabilidade, votar em qualquer um dos candidatos. Né? Vamos supor aqui que a eleição esteja aí dividida, aí, né? 50-50. Então, lá, primeiramente, né, a probabilidade de um eleitorado de tamanho 2K, né? Lembrando que N é igual a 2K mais 1. Né? Esse 1 é o eleitor que vamos calcular o poder. E os dois Ks serão divididos K para um candidato, K para o outro candidato. Tá? Então, nesse caso, né, em que nós vamos dividir 2K igualmente entre os dois candidatos, equivale a probabilidade de que 2K jogadas de uma moeda honesta se dividam igualmente entre caras e coroas. Né? Então, imaginar que dos 2K eleitores, né, se dividam estatisticamente em pesos iguais entre dois candidatos, isso equivale ao lançamento, 2K lançamentos de uma moeda honesta, em que observamos K caras e K coroas. Tá? Então, com base nisso, vamos determinar aí a probabilidade de um eleitor fazer diferença, né? Ou seja, esses 2K eleitores dividem-se igualmente entre os candidatos e esse eleitor vai ser o voto de Minerva. Então vai ser o quê? Vamos lá. Vai ser o cálculo, evidentemente, de uma binomial, né? Vai ser uma binomial onde nós calculamos aqui, né? A probabilidade vai ser dividida meio a meio, né? De escolha dos candidatos. E é como, né? São K, é como sair K caras em 2K lançamentos de moedas, né? Então espera que metade desses lançamentos saia um cara. Esse é um análogo para o caso eleitoral, né? Nós esperamos que dos 2K eleitores, K deles votem em um dos candidatos. Então, fazendo a mera substituição aí desse coeficiente binomial por 2K fatorial, enfim, isso aí vai dar esse seguinte cálculo aqui, tá? E nós precisamos arranjar uma forma de estimar isso aí, porque o fatorial é uma função muito difícil de lidar. Tá? Vamos só ter em mente de que esse K ele é metade da população do estado, ele é um número muito grande. E existe uma fórmula que nos dá uma boa aproximação para K fatorial quando K é grande, né? A chamada fórmula de Stirling, né? que eu destaquei aí no quadro. Tá? Quando K é muito grande, ele se comporta aproximadamente como essa expressão aí. Tá? Sendo K metade do número de eleitores, né? Do estado, metade da população do estado, esse K é um número muito grande. Então eu vou substituir essa aproximação de Stirling naquela fração que envolve os fatoriais. Né? Vai dar isso aqui na substituição e faz uma série de cancelamentos. A gente obtém aí com 1 sobre raiz de πk. Né? E lembrando que K aí, ele é aproximadamente metade de N, né? Onde N é o tamanho do estado, né? A população do estado. Então, tomando K por N sobre 2, está aí, né? uma estimativa aproximada da probabilidade de que um eleitor faça diferença. Né? De novo, o eleitorado dividido e esse eleitor faça diferença com seu voto de Minerva. Né?
Isso para um estado de população N, tá? Tá aí feito o cálculo. E agora basta fazer o cálculo aí do poder de decisão desse eleitor, do W, né? Ele vai ser o produto quê? Do colégio eleitoral, aí, o tamanho do colégio eleitoral, que é C vezes N, pela probabilidade desse eleitor fazer diferença. Então, vai dar isso aí, né? Notem que esse poder aí de fazer diferença, ele é proporcional à raiz quadrada do número de pessoas daquele estado, da população daquele estado, né? Então, quanto maior a população, maior o poder de fazer diferença desse eleitor. Fica esse resultado registrado. Uma variável aleatória binomial, tá? Nós também podemos calcular aí tanto o valor esperado quanto a variância dela, né? Já apresento os resultados aí, né? A variância de uma variável aleatória, perdão, o valor esperado de uma variável aleatória binomial é o produto de n por p, enquanto que a variância é dada por essa expressão aí, tá? A gente pode provar que esses resultados são verdadeiros, tá? Então, vamos lá, né? Como a gente calcula, né? Vamos fazer isso calculando o valor esperado de x elevado a k. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui a distribuição binomial, multiplica por i elevado a k, lembrando que x assume o valor i, e somamos esse i de 1 a n. Na verdade, seria de 0 a n, né? Mas para i igual a 0, a expressão dá 0. Então já começa a partir de i igual a 1. Ali no valor esperado, eu botei índices NP, tá? Porque eu estou fazendo esse cálculo do valor esperado para uma binomial de parâmetros NP. Ok, feito isso, né? Eu posso usar uma identidade conhecida aqui de coeficientes binomiais, né? Substituir esta por esta aqui. E o próximo passo é esse, né? Porque nós temos esse passo, porque eu troquei o i-1 ali por j, né? E aí eu vou ter essa equação de baixo agora, né, em termos de j. Eu posso reescrever essa equação de baixo dessa forma aqui, né? Ela é o valor esperado de x mais 1 elevado a k menos 1. Basta você olhar ali o j mais 1 elevado a k menos 1. Ela vai ser o valor esperado da variável aleatória x somada com 1 elevado a k menos 1. Tá? E esse valor esperado ele é calculado de acordo com uma binomial de parâmetros n-1 e p. Tá? Não é mais np, não, é n-1 e p. Por isso que eu destaquei aí. Basta você ver o binomial ali, o n mais 1, n-1 ali em cima. Então aqui, né? Lembrando que o primeiro valor esperado é calculado por uma binomial NP, e esse outro que aparece aqui ao final, relacionado com o primeiro, é uma binomial n-1p. Então vamos lá, né? Aplicando k igual a 1 nessa relação, fica simples, né? Porque o x vai ser x mais 1 elevado a 0, que é 1, e nós obtemos, obviamente, que o valor esperado de x vai ser igual a np, né? Isso já demonstra a primeira relação. A segunda, a gente faz o cálculo para k igual a 2, né? E vai dar essa expressão aí, né? Você tem ali NP lá de fora, e aí o valor esperado de x mais 1 para uma binomial n-1p. A variância você calcula por essa diferença aqui, né? Nós já vimos na videoaula 8. E fica aí calculada a variância da binomial, né? As expressões estão demonstradas aí. Vamos falar agora de uma outra variável aleatória, chamada variável aleatória de Poisson, tá? Por que chamamos de Poisson? Porque a primeira referência a esse tipo de variável aleatória ela é encontrada num trabalho de 1837 do matemático Simeon Poisson, né? O trabalho chamava Investigações sobre a probabilidade de vereditos em matérias criminal e civil. Então Poisson tinha aí preocupações em aplicar teoria de probabilidade em vereditos, tá, criminais. Então tá aí, né? Uma variável que se comporta como Poisson ela é dada por essa lei, né? Ela vai ter um parâmetro chamado lambda, a fórmula é essa que você vê aí, e elevado a menos lambda vezes essa fração.
E os i's assumem valores de 0, 1, 2, 3, enfim, até infinito. Tá? E a probabilidade de x assumir cada um desses i's é essa função de lambda i apresentada aí. Também é fácil ver que a soma dessas probabilidades, né, vai dar 1, né, como deveria ser. Tá? Isso é consistente com os axiomas de probabilidade. Em que situações nós aplicamos a variável aleatória de Poisson? Enfim, nas situações mais diversas. Tá? Eu numerei aqui umas 10, mas existem tantas outras. Então, por exemplo, erros de impressão numa página, número de clientes que entram em uma agência dos Correios em um dia, número de vacâncias que ocorrem durante um ano no sistema judicial, enfim, tem uma série de aplicações. O número de partículas alfa descarregadas por um material radioativo, número de terremotos que ocorrem durante o intervalo de tempo, o número de guerras por ano, enfim, tem uma série de situações em que são descritas por uma variável aleatória de Poisson. Uma coisa que a gente pode observar aqui, uma outra aplicação da Poisson, é que ela pode servir como uma boa aproximação para a variável aleatória binomial. Tá? Essa aproximação ela é aplicável quando essas condições se apresentam. Né? Quando o n, né, o número de tentativas para o seu experimento é um número muito maior do que 1, quando a probabilidade de ter sucesso em cada lance é um número muito próximo de 0, e quando o lambda dado pelo produto de n por p é um valor moderado. Né? Então, a gente tem n muito, muito maior que 1, né? Como se fosse indo para o infinito, o p muito pequeno, como se fosse para 0, mas o produto np tem que ser um valor finito moderado. Se essas três condições forem observadas para uma distribuição binomial, para uma variável aleatória binomial, então essa função de probabilidade binomial ela pode ser aproximada por uma função de probabilidade de Poisson, tá? Desde que você tome o lambda pelo produto de NP. E isso é muito conveniente, tá? Essa aproximação é muito conveniente. Enfim, por que ela é válida, né? A gente pode verificar, né, demonstrando. Né? Então tá aí a probabilidade para uma variável binomial, tá? A gente vai fazer uma mera substituição aqui, né? P igual a lambda sobre n, tá? Nós vamos substituir nessa expressão nos lugares de P. Fica assim, e eu vou abrir, tá, ali o n fatorial, tá? Eu já fiz uma simplificação do n fatorial por n menos i fatorial. Tá? Fica assim. O que mais nós fazemos aqui? Ó, aqui eu troquei agora em posição, tá? Eu peguei o n elevado a i no segundo termo, na segunda equação, passei ele para o denominador aqui do primeiro termo, e o i fatorial passei ele para baixo de lambda elevado a i, tá? Então, esse termo aqui, ele vai ser muito próximo de n elevado a i. Por quê? Porque o n é muito grande, tá? O n é muito grande, o i é muito pequeno comparado ao n. Chama que esses produtos aí são todos, cada termo desse vai ser aproximadamente igual a n. E esse produto se dá i vezes, né? Então esse numerador vai ser muito próximo de n elevado a i, tá? E a gente pode cancelar com o denominador, tá? De forma que esse pré-fator vira algo próximo de 1. Falta escrever agora o que acontece com esse termo aqui, né, que eu destaquei. E é possível mostrar que ele é muito próximo de e elevado a menos lambda, tá? E aí você já consegue observar que sai um Poisson nesse processo final aí. Como que se dá isso? Então, vamos lá, né? Primeiro eu escrevi isso. Separei as potências n no numerador e i no denominador. De novo, né, lembrando que o lambda é moderado e o n vai para infinito, né? O n é muito grande, né? De forma que lambda sobre n vai para 0 e o denominador é muito próximo de 1. O que acontece com o numerador daquela expressão? Eu posso reescrevê-lo assim, né? Faço n dividido por lambda no expoente e elevo todo mundo a lambda para compensar.
E o que acontece agora, né? Lambda sobre n vai para zero, ao passo que n sobre lambda vai para o infinito. Tá? Essa combinação no interior do colchete é tal que vai dar e a menos 1. Tá? Isso é um limite fundamental. E a menos 1 elevado a lambda é e a menos lambda. E fica provado aí que dentro daquelas situações que discutimos, né, que é n muito grande, p muito próximo de zero e lambda igual a np moderado, uma binomial pode ser aproximada para uma Poisson. Um exemplo de aplicação aqui, tá? Suponha que o número de erros tipográficos de uma página de um livro tem uma distribuição de Poisson com lambda igual a meio. Calcule a probabilidade de que exista pelo menos um erro em uma página. Então, a probabilidade procurada é o quê? X maior ou igual a 1, né? X é o número de erros na página. Então, ao invés de calcular a probabilidade para x maior ou igual a 1, eu calculo o complementar, tá? Que é 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0. A probabilidade de x maior ou igual a 1 é 1 menos a probabilidade do x ser menor do que 1. Ou seja, 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0. E aí basta fazer substituição, né? Você bota i igual a 0 lá na distribuição de Poisson, você vai ter i menos meio. E a probabilidade final vai ser aproximadamente 39%, tá? De você encontrar pelo menos um erro na página, tá? Isso se o lambda for igual a meio, né? Um segundo exemplo aqui, tá? Suponha que a probabilidade de que um item produzido por uma certa máquina apresente defeito, essa probabilidade de que o item tenha defeito é de 10%. Então, determine a probabilidade de que uma amostra de 10 itens contenha no máximo um item defeituoso. Tá? Vamos lá, né? Para ter no máximo um item defeituoso, é a probabilidade de x ser menor ou igual a 1, ou seja, não ter nenhum item defeituoso ou ter no máximo 1. Então nós fazemos essa binomial com n igual a 10, p igual a 0,1, somo para igual a 0 e igual a 1, né? Que é nenhum ou um defeito. E aí basta substituir os índices igual a 0, igual a 1 e rodar a manivela, né? Esse cálculo vai dar aproximadamente aí 74% de probabilidade. O interessante é que nós podemos calcular essa mesma probabilidade pela distribuição de Poisson, tá? Então veja aí. O cálculo feito pela Poisson, né, para x menor ou igual a 1, é a somatória de i igual a 0 a 1 da Poisson. Né? E a Poisson vai ser o quê? Na nossa aproximação, ela era o produto de p por n. Né? Então 10 vezes 0,1 dá 1. Então a Poisson aí aproximada teria lambda igual a 1. E o cálculo vai dar também aproximadamente aí 74%, né? Então veja que a aproximação aí de Poisson, ela dá um resultado muito próximo da probabilidade binomial, tá? Então aqui o cálculo do lambda que foi feito, né? Lambda igual a 1. Então comparando os valores aí, né, em vermelho, valores muito próximos, né? Um outro exemplo, quantas pessoas são necessárias para que a probabilidade de que pelo menos uma delas faça aniversário no mesmo dia que você seja maior do que meio? Tá? Vamos lá, né? O número de pessoas em uma coleção aleatória de tamanho n que faz aniversário no mesmo dia que você, ela vai ser aproximadamente uma variável aleatória de Poisson, tá? E ela vai ser distribuída com média n vezes p, tá? N é o número de pessoas e a probabilidade, né, de seu aniversário é de um dia em 365. Tá? É um P muito próximo de zero. Espera que o N seja grande o suficiente, de forma que o NP seja um número moderado. Né? Então, vamos lá, né? A probabilidade para que x seja maior ou igual a 1, ou seja, que você tenha pelo menos uma pessoa que faça aniversário no mesmo dia que você, ela pode ser calculada pelo complementar desse evento, né? Que é 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0, né? Que equivale à probabilidade de x ser menor que 1. E
1 menos p de x igual a zero é um mero cálculo de Poisson aí, né? 1 menos e a menos lambda. A gente substitui o lambda por n por 365. Essa probabilidade pergunta-se o quê? Em que situação, ou seja, para qual n, essa probabilidade é maior do que meio, tá? E aí nós resolvemos essa inequação, né? Calculamos o logaritmo dos dois lados, multiplicamos por menos 1, porque os dois lados, e mudamos a desigualdade, né? Nós concluímos que o tamanho dessa população aí é 365 vezes log de 2, né? Log natural. Ou seja, seriam necessárias aproximadamente 203 pessoas, tá? Para que a probabilidade de que pelo menos uma delas faça aniversário no mesmo dia que você seja maior que 50%. A variável aleatória de Poisson, nós também podemos calcular aqui o valor esperado dela e também a variância, tá? Então, uma característica da Poisson é que ela tem como valor esperado o parâmetro lambda. E ela tem como variância também o parâmetro lambda, tá? A gente pode demonstrar esses fatos, né? Começando pelo cálculo do valor esperado de uma variável de Poisson, né? O que você faz? Você multiplica, calcula o i vezes a probabilidade de Poisson e soma para todos os valores possíveis, que são de igual a zero a infinito. Eu vou passar para fora o lambda e a menos lambda. Eu vou desconsiderar o caso i igual a zero, porque evidentemente vai dar zero. Né? Eu faço uma simplificação com i em cima e i fatorial embaixo. Fica i menos 1 fatorial. E agora eu faço uma mudança de variável. Eu chamo i de j mais 1. E a somatória fica assim, j. Fica lambda vezes somatório. Esse somatório é igual a 1, tá? Porque é a soma de todas as probabilidades de Poisson. Então temos como resposta aí lambda como valor esperado da Poisson de parâmetro lambda. Para calcular a variância, precisamos calcular antes o valor esperado de x quadrado. Então multiplica por i quadrado, a probabilidade de Poisson e soma para todos os valores possíveis, que são de 0 a infinito. E fazemos passagens mais ou menos semelhantes ao do cálculo do valor esperado, né? Lambda e menos lambda para fora. Eu posso descartar o caso i igual a zero, porque vai dar zero. Faço uma simplificação de i em cima e embaixo, fica assim, né? E aí eu troco também aqui o i por j mais 1, tá? Eu posso reescrever meu somatório assim, né? E aí eu separo esse somatório em dois somatórios, né? Um para o j e um para o 1. Então fica assim. O primeiro somatório ali, ele é o valor esperado de x. Então você vai ter lambda vezes o valor esperado de x. O segundo somatório é a soma de todas as probabilidades de Poisson, que é 1, né? Então você vai ter lambda vezes 1. Trocando o valor esperado de x por lambda, esse vai ser o valor esperado de x quadrado via Poisson. E aí, para variância, basta calcular isso aqui que vai dar lambda também, tá? Então, fica aí checado. Um outro exemplo, tá? Considere um experimento que consiste em contar o número de partículas alfa emitidas em um intervalo de 1 segundo por 1 grama de material radioativo. Se sabemos de experiências anteriores que, em média, 3,2 partículas como essas são emitidas, qual a probabilidade de que não mais que 2 partículas sejam emitidas? Bem, a gente sabe que esse processo aí é um processo de Poisson, né? E a média, né? A média da Poisson, a gente sabe que é lambda, né? A média ele é o valor esperado. O valor esperado é 3,2, segundo problema. E a gente sabe que numa Poisson o valor esperado é o próprio parâmetro lambda. Né? Então já sei aí que lambda é igual a 3,2. Queremos calcular a probabilidade de que não mais que 2 partículas sejam emitidas. Tá? Então é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Então, basta você calcular esse somatório, a soma das probabilidades de Poisson, tomando lambda como 3,2. E você soma isso para ir de 0 a 2. Tá? Você abre esses cálculos e conclui que essa probabilidade é de aproximadamente 38%. Um último problema aqui, tá? Problema interessante.
O número de vezes em que uma pessoa contrai um resfriado em um dado ano é uma variável aleatória de Poisson com parâmetro lambda igual a 5. Suponha que a propaganda de uma nova droga, baseada em grandes quantidades de vitamina C, ela diga que essa droga reduz os parâmetros da distribuição de Poisson de lambda igual a 5 para lambda igual a 3. Isso em 75% da população. Nos 25% restantes, a droga não tem efeito apreciável nos resfriados. Então, pergunta-se: se um indivíduo experimentar a droga por um ano e tiver 2 resfriados naquele período, qual é a probabilidade de que a droga tenha trazido algum benefício para ele? Então vamos lá, esse problema aí é uma mistura aí de dois tópicos, né? Ele envolve variável aleatória de Poisson, mas também envolve inferência bayesiana, envolve regra de Bayes também. Olha que interessante. Então eu vou definir como evento B o evento da droga ser benéfica, tá? Eu vou chamar esse evento 2 aqui, entre aspas, de o evento de ter 2 resfriados, tá? O que se pergunta é o quê? Qual a probabilidade de que a droga é benéfica, dado que o indivíduo teve 2 resfriados naquele ano, tá? Então, a relação desses dois eventos aí, numa regra de Bayes, é essa aí, é a mera substituição dos termos, né? E agora vamos calcular cada um desses fatores, né? Vamos lá. Bem, a probabilidade da droga ser benéfica é de quê? 75%, né? Que equivale a 3 quartos. Aqui também vai ser 3 quartos, é a mesma coisa. A probabilidade do B complementar é a probabilidade da droga não ser benéfica, que é 25%, portanto 1 quarto. Esse evento aqui, né? A probabilidade de ter 2 resfriados, dado que a droga é benéfica, né? Então aqui esse cálculo é feito por uma distribuição de Poisson, né? Por quê? Porque o número de resfriados é regido por por uma distribuição de Poisson, de acordo com o enunciado, né? Mas aí vai ser uma Poisson com qual parâmetro? Veja que aí a droga é benéfica. Se ela é benéfica, o parâmetro da Poisson vai ser igual a 3, né? Então, vou calcular aqui, ó. É a probabilidade de Poisson de ter I igual a 2, né? Que são dois resfriados, sendo lambda igual a 3, né? Por que lambda igual a 3? Porque a droga foi benéfica nesse caso. Aqui vou ter a mesma coisa, né? A mesma expressão. No outro lado ali, ó, que eu acabo de marcar, é a probabilidade de ter 2 resfriados, dado que a droga não foi benéfica. Se a droga não foi benéfica, então você vai ter aí uma Poisson de parâmetro 5, tá? Não vai cair para 3 porque não foi benéfica, vai continuar o valor, o valor original, que é lambda igual a 5. Então tá aqui, né? A probabilidade de ter 2 resfriados numa Poisson com lambda igual a 5. E agora agora é só fazer esses cálculos, tá? E concluímos que a probabilidade da droga ter sido benéfica, dado que você teve 2 resfriados no ano, é uma probabilidade de 89%. Bem, eu vou encerrando por aqui, tá? Mais uma vez, recomendo o capítulo 4 do livro do Ross, exercícios do livro, exercícios da lista 5 de pé da grade mate, e fico por aqui, tá? Então, bons estudos para vocês. Até lá.